Fui demitido por chegar 5 minutos atrasado, mesmo trabalhando 70 horas por semana. Fiz meu pai se arrepender. Trabalhei 70 horas por semana, nunca tirei um dia de licença médica, perdi aniversários, faltei ao casamento da minha irmã, tudo pela empresa do meu pai. Quando entrei 5 minutos atrasado, meu pai olhou diretamente nos meus olhos e disse: arrume suas coisas. Você está fora. Eu sou Alex Landry. Tenho 29 anos, e meu próprio pai me demitiu por chegar 5 minutos atrasado depois que eu havia dado a ele semanas de trabalho de 70 horas por ano. Antes de contar como aquele único momento de humilhação levou ao colapso completo de sua empresa multimilionária. Era uma segunda-feira, uma daquelas segundas-feiras miseráveis em Grand Rapids, Michigan, onde o céu tem a cor de concreto molhado e uma chuva fria e persistente cai, do tipo que atravessa seu casaco e te congela até os ossos. Lembro do som dos limpadores de para-brisa do meu sedã surrado, batendo para frente e para trás, para frente e para trás. Eles estavam travando uma batalha perdida contra o temporal, borrando o mundo cinzento numa aquarela embaçada de luzes de freio e borrifos. O trânsito estava completamente parado. Um engavetamento de 5 carros na I-196 havia transformado a rodovia num estacionamento. Eu estava sentado lá por quase 2 horas, meus dedos brancos no volante, um nó de ansiedade se apertando no meu estômago a cada minuto que passava. Minha mente estava acelerada. Ele vai entender, eu disse a mim mesmo. Este é um acidente grave. Vai estar no noticiário. Não é minha culpa. Mas mesmo enquanto pensava isso, um pavor frio se infiltrou. Meu pai, Richard Landry, não era um homem que se importava com razões. Ele se importava com resultados. Eu liguei para o escritório, é claro. Deixei um recado frenético e um pouco ofegante para a gerente do escritório, Diana. Diana, é o Alex. Estou preso naquele engarrafamento massivo na I-196. Me desculpa muito. Vou me atrasar para a reunião de estratégia. Estou tentando chegar lá o mais rápido possível. Até tentei ligar para meu pai, o fundador e CEO da Echelon Systems, mas foi direto para sua caixa postal imperiosa, e você ligou para Richard Landry. Deixe um recado. Eu não deixei. Qual era o sentido? Quando finalmente parei no estacionamento da Echelon Systems, meu coração era um tambor frenético contra minhas costelas. Corri pela chuva, não me importando com a poça que estava encharcando meus sapatos, e rompi pelas portas de vidro reluzentes do lobby do escritório. O piso de mármore polido, normalmente um símbolo do sucesso do meu pai, parecia zombar de mim enquanto eu pingava uma poça suja em sua superfície. Eu estava 5 minutos atrasado para a reunião de estratégia semanal das 9 horas. 5 minutos. Depois de anos sendo o primeiro a chegar e o último a sair, tudo se resumiu a 5 minutos. Derrapei até parar na minha mesa no escritório de planta aberta, pronto para largar minha bolsa e correr desesperadamente para a sala de conferências. Mas eles estavam me esperando. Meu pai estava lá, braços cruzados sobre seu terno caro e sob medida. Seu rosto, uma paisagem que eu havia passado minha vida tentando navegar, era uma máscara de fria decepção. Ao lado dele, parecendo profundamente desconfortável e olhando para um ponto no carpete, estava Vanessa Rodrigues, nossa nova e perpetuamente estressada diretora de RH. O burburinho usual da manhã de segunda-feira havia morrido. Estava em silêncio mortal. Eu podia sentir todos os olhos da sala em mim. Os programadores da minha seção, a equipe de vendas do outro lado, até as recepcionistas. Eu era um espetáculo. Alex, disse meu pai. Sua voz não era alta, mas cortou o silêncio como um estilhaço de vidro, carregada por todo o andar. Nós temos um padrão de pontualidade aqui na Echelon. Esta não é a primeira vez. Era mentira. Eu nunca me atrasava, mas no mundo dele, a verdade era o que ele decidia que fosse. Pai, me desculpa muito, gaguejei, tentando recuperar o fôlego, minhas palavras saindo tropeçando. Houve um engavetamento enorme na Interestadual, um acidente de 5 carros. Está em todas as notícias. Eu liguei. Ele levantou uma única mão imperiosa, me silenciando no meio da frase. Desculpas não são resultados, Alex. Nós construímos software de logística. Estamos no negócio da precisão, de estar na hora. Se você não consegue gerenciar sua própria logística, como pode gerenciar a nossa? Ele olhou para Vanessa. Proceda. Vanessa se contraiu levemente, então deu um pequeno passo à frente, segurando uma caixa de papelão simples. Alex, ela disse, sua voz mal um sussurro. Política da empresa. Infrações repetidas. Temos que te dispensar. Arrume suas coisas, disse meu pai, sua voz plana e final. Você está demitido. As palavras não computaram no início. Elas pareciam uma linguagem que eu não falava. Demitido? Por chegar 5 minutos atrasado? Eu o encarei, minha boca meio aberta, procurando em seu rosto qualquer sinal de uma piada. Um teste. Uma lição cruel.
Não havia nada, apenas uma demissão fria e dura. Olhei além dele, através da parede de vidro do chão ao teto da sala de conferências. Lá dentro estava meu irmão mais velho, Michael, observando toda a execução. Ele não estava surpreso. Ele não estava bravo por mim. Ele apenas assistia, e por uma fração de segundo, quando ele se virou da janela, eu vi claramente. Um sorriso satisfeito e fraco. Um lampejo de triunfo. Ele havia vencido. Enquanto eu começava a colocar entorpecido meus poucos objetos pessoais na pequena e humilhante caixa, uma caneca de café, uma foto da minha irmã Sarah, um manual de programação gasto, Marcus Chan, o desenvolvedor sênior que havia sido meu mentor e único amigo real ali, passou pela minha mesa. Ele parou, colocando uma mão no meu ombro. Ele se inclinou para perto, sua voz um sussurro baixo e urgente que só eu podia ouvir. Não deixe eles levarem o que é realmente seu, Alex, ele disse, seus olhos cheios de um significado que eu ainda não conseguia entender. Lembre-se de como você começou. Naquele momento, suas palavras eram apenas uma nota de rodapé confusa para o pior dia de toda a minha vida. Eu não tinha ideia de que seu conselho críptico não era apenas um conforto. Era uma arma. Era a chave que eventualmente desbloquearia a minha vingança e levaria o império do meu pai aos seus joelhos. A família tóxica dos Landry. Para entender como um pai pode ser tão impiedoso, tão casualmente cruel, você tem que entender o ecossistema tóxico da família Landry. Na superfície, éramos a imagem do sucesso americano. Meu pai, Richard, era o homem que se fez por si só, uma lenda local que construiu a Echelon Systems de uma startup de garagem para a empresa dominante de software de logística da região. Meu irmão mais velho, Michael, era o menino dourado, o herdeiro aparente, carismático, bonito, um vendedor natural que podia encantar um cliente para um negócio no campo de golfe. Minha irmã mais nova, Sarah, era o espírito livre, a artista que havia escapado do negócio da família para seguir moda em Chicago. E então havia eu, Alex, a criança do meio invisível, o nerd tecnológico desajeitado, a abelha operária confiável e totalmente sem glamour que mantinha toda a colmeia funcionando. Minha moeda na família nunca foi charme ou brilhantismo aos olhos do meu pai. Era suposto ser lealdade, lealdade inquestionável, interminável e não recompensada. O nascimento do Projeto Chimera. Minha história com a Echelon começou muito antes de eu receber um salário. Começou no meu quarto de dormitório universitário apertado e perpetuamente bagunçado. No meu último ano, enquanto meus amigos estavam saindo para festas, eu estava perdido em um mundo da minha própria criação. Despejei milhares de horas num projeto pessoal, uma paixão que me consumiu. Eu o chamei de Projeto Chimera. Era um protótipo de gerenciamento de logística, mas era mais que isso. Era uma peça elegante e intuitiva de arquitetura de software, mais poderosa e adaptável que qualquer coisa no mercado. Lembro do momento exato de sua descoberta. Eram 3 horas da manhã, o quarto estava cheio de caixas vazias de pizza e latas de Coca-Cola. Eu havia estado lutando com um algoritmo de classificação de dados particularmente difícil por semanas. E então, num lampejo de insight alimentado por cafeína, a solução veio para mim. Era um loop recursivo lindo que era tão simples, tão elegante, que parecia poesia. Esse era o coração da Chimera. Minha obra-prima. Foi construído no meu computador surrado, alimentado por miojo barato, e nasceu de um desejo ardente de criar algo perfeito. Quando apresentei para meu pai após a formatura, eu estava vibrando de excitação nervosa. Passei por toda a demonstração com ele, minhas mãos tremendo levemente, esperando ver um lampejo de orgulho em seus olhos. Ele assistiu, sua expressão impassível. Quando terminei, ele me deu um tapinha no ombro. Um gesto que era para parecer paternal, mas apenas parecia desdenhoso. É um projetinho legal, Alex, ele disse, sua voz tingida de leve condescendência. Mostra iniciativa. Bom trabalho. Ele me ofereceu um emprego de nível inicial na Echelon. Não houve conversa sobre adquirir meu projeto, nenhum contrato especial, nenhuma participação acionária. Apenas um acordo de emprego padrão que eu, um jovem ingênuo de 22 anos faminto por sua aprovação, assinei sem pensar 2 vezes. Eu estava dentro. Era tudo o que importava. E assim, meu projetinho legal se tornou a fundação secreta da Echelon Systems. 7 anos de dedicação invisível. Passei os próximos 7 anos da minha vida integrando, expandindo, construindo toda a espinha dorsal operacional da empresa em cima do código que eu havia escrito no meu quarto de dormitório. Eu era o motor, escondido profundamente no ventre escuro e zumbindo da máquina. O trabalho me consumiu. Semanas de 70 horas não eram exceção. Eram minha linha de base. Lembro de um fim de semana do Dia da Independência, passei 48 horas direto no escritório, migrando nosso banco de dados principal. Comi pizza fria na minha mesa e assisti os fogos de artifício explodirem sobre a cidade através do vidro colorido do prédio de escritórios vazio. Eu disse a mim mesmo que valia a pena. Eu estava ganhando meu lugar. Eu estava provando meu valor. Mas meu valor nunca foi reconhecido.
Era simplesmente assumido, como a eletricidade ou a água corrente. O roubo do crédito. 2 anos depois, desenvolvi um novo módulo que podia prever congestionamento de rotas de embarque, um recurso que podia economizar milhões para nossos clientes. Apresentei numa reunião de equipe. Meu pai ouviu, assentiu, e disse, interessante. Michael, veja se sua equipe de vendas consegue ver se há mercado para isso. 1 mês depois, numa grande reunião do conselho, assisti incrédulo enquanto Michael se levantou diante de uma apresentação PowerPoint polida. Ele estava delineando uma nova reformulação de logística preditiva que havia simplificado nossa eficiência em 30%. Era meu sistema. Ele estava usando meus slides. Apenas substituiu meu nome pelo dele. Meu pai, sentado na cabeceira da mesa, irradiava orgulho. Excelente trabalho, filho, ele declarou para a sala. Esse é o tipo de liderança visionária que levará esta empresa ao próximo nível. Senti um gosto quente metálico de raiva subir na minha garganta. Olhei para meu pai, tentando chamar sua atenção, tentando enviar um apelo silencioso, você sabe que fui eu. Ele olhou para mim por uma fração de segundo, seus olhos vazios, e então olhou de volta para Michael, seu filho favorito. Naquele momento, eu entendi. Ele não se importava com quem fazia o trabalho. Ele só se importava com quem podia vender a história. E eu não era o contador de histórias. O sacrifício final. O sacrifício final veio no ano em que minha irmã Sarah se casou. Eu amava Sarah. Ela era a única na família que já havia perguntado sobre meus projetos, que parecia genuinamente me ver. Prometi a ela que estaria lá, não importa o que. Comprei uma câmera cara que ela queria como presente. Ajudei-a a projetar o site do casamento. Até tirei um raro dia de folga para ajudá-la a procurar locais. A noite antes do casamento era o jantar de ensaio. Eu estava prestes a sair do escritório, meu smoking pendurado numa bolsa na parte de trás da minha porta, quando os alarmes vermelhos piscaram em todos os monitores do escritório. Uma falha catastrófica do servidor. Nosso maior cliente, uma rede nacional de varejo, estava completamente bloqueada de todo o seu sistema de inventário e embarque. Era um desastre de 7 dígitos por dia se formando. Liguei para meu pai. Ele estava no jantar. O tilintar de copos e risadas ao fundo era um contraste severo com os alarmes tocando ao meu redor. Estou com a família, Alex. Resolva, ele disse, sua voz tensa de irritação. É para isso que te pago. Ele desligou. Liguei para Michael. Não posso falar, irmãozinho. Prestes a fazer um brinde para o casal feliz, ele disse, sua voz escorregadia com champanhe e alta importância. Você é o cara da tecnologia. Faça sua mágica. A linha morreu. Então eu fiquei. A noite toda, o vasto escritório estava escuro e estranhamente silencioso. Os únicos sons eram o zumbido dos servidores e o clique frenético e rítmico do meu teclado. Puxei a transmissão ao vivo do casamento no meu monitor, uma pequena janela de alegria num mar de código. Assisti. Minha visão embaçando com lágrimas de exaustão e desgosto, enquanto minha linda irmã caminhava pelo corredor no braço do meu pai. Vi minha mãe enxugando os olhos com um lenço de renda. Vi Michael, o padrinho, de pé ao lado do noivo, sorrindo seu sorriso perfeito e pronto para a câmera. Assisti eles trocarem votos. Assisti eles terem sua primeira dança. E o tempo todo, eu estava digitando freneticamente, meus dedos voando pelas teclas, minha mente correndo através de milhões de linhas de código. Era um coquetel tóxico de cafeína, deveria uma tristeza profunda e esmagadora da alma. Bem quando eles estavam cortando o bolo, eu encontrei uma única linha corrompida de código num módulo legado, uma agulha digital num palheiro. Consertei o bug. Recompilei o sistema. Restaurei o serviço. Salvei a empresa. Novamente. Meu telefone vibrou algumas horas depois, por volta das 2 horas da manhã. Era Michael. Ei, ele disse, sua voz alta com os sons da festa pós-casamento. Acabei de ouvir que o sistema voltou. Você é um salva-vidas. Bom trabalho, irmãozinho. Papai disse que você é um verdadeiro jogador de equipe. Era isso. Era tudo que meu sacrifício valia. Não obrigado por perder o casamento da sua irmã. Não um bônus. Não um reconhecimento público da minha dedicação. Apenas um afago na cabeça pelo telefone. Um lembrete casual de que meu papel era ser o soldado obediente e invisível no exército da família. A primeira semana depois da demissão. A primeira semana depois de ser demitido não foi apenas um borrão. Foi uma descida. Meu apartamento, geralmente um espaço arrumado, quase estéril, se tornou um reflexo do meu estado mental, uma caverna de desespero. As persianas ficaram fechadas, lançando o quarto numa penumbra perpétua e empoeirada. Embalagens vazias de comida para viagem e garrafas de cerveja espalhadas pela mesa de centro como artefatos antigos de uma civilização esquecida.
O único som era o drone baixo da televisão, passando filmes antigos que eu não estava assistindo. Eu estava em estado de choque profundo. Era uma sensação física, um peso pesado pressionando meu peito que tornava difícil respirar. Eu repassava a demissão várias e várias vezes na minha mente, um loop torturante dos olhos frios do meu pai e do sorriso triunfante do Michael. Como uma vida inteira de lealdade, de sacrifício, podia ser apagada em 5 minutos. A pergunta me roía, me deixando oco e à deriva. A visita de Sarah. Minha irmã Sarah foi a primeira a romper a parede do meu isolamento autoimposto. Ela apareceu numa tarde, usando a chave reserva que eu havia dado a ela. Ela não bateu. Simplesmente entrou, deu uma olhada no estado do apartamento e no meu estado, e seu rosto caiu. Ela veio armada com 2 grandes sacolas de compras e um olhar de preocupação profunda e inabalável. Ela não me deu sermão ou um discurso motivacional. Ela simplesmente começou a limpar, sua presença um conforto silencioso e sem julgamentos na penumbra. Eles estão dizendo às pessoas que você foi demitido por incompetência, Alex, ela disse suavemente, de costas para mim enquanto organizava as prateleiras da geladeira. Sua voz estava firme, mas eu podia ouvir a raiva fervendo por baixo. Ouvi papai contando para o tio Robert no telefone. Ele disse que você não conseguia acompanhar o ritmo e estava cometendo erros custosos. As palavras foram como um golpe físico. Não era suficiente me demitir. Eles tinham que salgar a terra, envenenar o poço, destruir minha reputação tão completamente que eu nunca pudesse me recuperar. Era um ato calculado e estratégico de assassinato de caráter. Por quê? Perguntei, minha voz mal um sussurro rouco. Por que ele faria isso? Sarah se virou, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas de frustração. Porque isso os faz parecer fortes, ela disse, sua voz tremendo levemente. Justifica a decisão deles. Você conhece o papai. Ele nunca, jamais pode estar errado. Admitir que demitiu seu funcionário mais crítico por causa de um engarrafamento o faria parecer impulsivo e tolo. Mas demitir um filho incompetente? Isso faz parecer um CEO duro e decisivo. A ligação da minha mãe. A traição final e devastadora veio alguns dias depois. Minha mãe, Eleanor, ligou. Por um momento fugaz e tolo, meu coração se elevou. Eu esperava algumas palavras de conforto, a defesa feroz de uma mãe pelo filho injustiçado. O que recebi foi uma aula magistral gelada em manipulação passivo-agressiva e gasliga. Alex, querido. Como você está aguentando? Ela começou, sua voz pingando com uma simpatia praticada e xaroposa que me irritou. Não muito bem, mãe, eu disse, uma risada amarga e sem humor escapando dos meus lábios. Sei que isso é terrivelmente difícil para você, querido, ela arrulhou. Mas você tem que tentar ver da perspectiva do seu pai. A Echelon é o trabalho da vida dele, seu legado. Ele precisa de pessoas ao redor dele em que pode confiar completamente, 100% do tempo. Uma onda quente de raiva, a primeira emoção real que eu havia sentido em dias, passou por mim. Eu dei tudo para ele, eu explodi, minha voz rachando. Perdi o casamento da Sarah por aquela empresa. Como isso não é confiável? E nós ficamos todos tão gratos por isso, querido. Você foi um verdadeiro guerreiro, ela disse suavemente, completamente desviando do ponto com facilidade irritante. Escuta, querido, estive conversando com seu pai. Ele é um bom homem, apenas. Está sob uma pressão imensa. Ele quer deixar toda essa feiura para trás, pelo bem da família. Meu coração bateu no meu peito. Era isso? Ela estava negociando uma trégua? Um pedido de desculpas? Ele disse, minha mãe continuou, sua voz baixando para um tom conspiratorial e confidencial, que se você fosse, sabe, escrever uma carta de desculpas, talvez postar algo no seu LinkedIn, apenas assumindo responsabilidade por seus problemas de desempenho, ele acha que mostraria maturidade. E se você fizesse isso, ele poderia considerar escrever uma carta de recomendação para você, para ajudá-lo a se reerguer. O silêncio do meu lado da linha foi absoluto. O telefone parecia frio e pesado como um bloco de gelo na minha mão. Eu não conseguia respirar. Minha própria mãe. Ela não estava ligando para me defender. Ela estava ligando para entregar os termos da minha rendição. A descoberta que mudou tudo. Naquele momento, algo dentro de mim não apenas quebrou. Se forjou em aço. A dormência havia ido embora. A névoa havia se erguido. Pela primeira vez na minha vida, eu não estava pensando no que eles queriam, ou que os faria felizes, ou como eu poderia me contorcer numa forma que finalmente pudesse ganhar sua aprovação. Eu estava pensando no que Marcos havia dito, lembre-se de como você começou. Meus olhos dispararam para o canto do quarto, para o armário empoeirado onde meu computador antigo da faculdade e uma caixa de discos rígidos há muito esquecidos estavam enterrados sob casacos velhos e caixas. Caminhei até lá, meus passos deliberados e pesados. Puxei a porta e comecei a cavar. Eu não era mais uma vítima. Eu era um homem sem mais nada a perder, e isso,
como meu pai estava prestes a descobrir, me tornava muito, muito perigoso. Desenterrando o projeto Chimera. Os próximos dias foram um borrão, mas foi um borrão de fúria metódica, não desespero sem esperança. Transformei minha sala de estar de uma caverna depressiva num centro de comando tático. Desenterrei minha torre de desktop antiga, uma relíquia de plástico bege de uma década atrás, e a conectei. O som do disco rígido antigo ganhando vida, um zumbido familiar de trituração e uma série de cliques, foi o som mais esperançoso que eu havia ouvido em semanas. Era o som de um gigante adormecido acordando. Passei horas peneirando pastas antigas, soprando poeira digital de arquivos que eu não via há anos. Minha vida passada rolou pela tela. Ensaios antigos da faculdade, tentativas terríveis de poesia, fotos de férias de primavera esquecidas. Por um momento de parar o coração, pensei que eu havia limpado o disco. O desespero me lavou. Eu havia sido tão estúpido. Eu havia apagado minha própria história? Então eu vi. Escondida numa pasta mal rotulada chamada Trabalhos Diversos do curso estava uma subpasta. Seu nome enviou uma descarga elétrica através de mim, em Projeto Chimera. Meu coração martelou contra minhas costelas enquanto eu cliquei 2 vezes nela. Lá estava. O trabalho da minha vida, congelado no tempo. O código-fonte bruto, os documentos de design detalhados, as notas de brainstorming rabiscadas num arquivo de texto e, mais importante, as cadeias de e-mail. Abri o cliente de e-mail, um pedaço antigo e não suportado de software, e prendi a respiração. Funcionou. Rolei pelos e-mails que eu havia enviado para meu professor de ciência da computação da faculdade, Dr. Albright, carimbados com data e hora um ano inteiro antes de eu ser funcionário da Echelon. Neles. Eu estava excitadamente detalhando a arquitetura central do sistema, pedindo sua opinião sobre o algoritmo de classificação recursiva. Encontrei a apresentação final que eu havia usado para apresentar a ideia para meu pai, aquela que ele havia chamado de projetinho legal. E estava tudo lá. Uma trilha de papel digital inegável e imutável provando que eu, Alex Landry, havia criado a propriedade intelectual fundamental da Echelon Systems no meu próprio tempo, com meus próprios recursos, como minha própria propriedade. Ele nunca a havia comprado. Ele nunca havia contratado por ela. Ele simplesmente a absorveu, e eu, na minha necessidade desesperada e patética por sua aprovação, deixei ele fazer isso. Encontrando a advogada perfeita. Minha busca me levou a um nome que continuava aparecendo em artigos sobre grandes litígios tecnológicos, em Laila Davis. Seu site era minimalista e agressivo. A descrevia como uma litigante de IP boutique que enfrenta gigantes corporativos e vence. Sua foto mostrava uma mulher na casa dos 40 com olhos afiados inteligentes e uma expressão sem bobeira que dizia que ela não tinha tempo para desculpas. Ela era perfeita. Entrar no seu escritório elegante do centro da cidade foi como entrar numa realidade totalmente diferente. O ar era diferente aqui em cima, neste mundo de vidro polido e poder silencioso e confiante. Era um mundo que meu pai entendia e respeitava. Pela primeira vez, eu senti que estava me preparando para lutar com ele no próprio território dele. Sentei-me em frente a ela numa grande mesa de vidro e expus minha história. Minha voz estava firme, minhas mãos não tremeram. Apresentei os fatos, a linha do tempo, as traições. Então, conectei um dos pendrives no computador dela e a guiei através das evidências. Laila ouviu atentamente, seu rosto uma máscara de neutralidade profissional. Ela rolou pelos arquivos, seus olhos escaneando linhas de código e cabeçalhos de e-mail com uma velocidade e compreensão que me impressionou. Quando terminou, ela se recostou na sua cadeira de couro cara e me olhou por um longo momento silencioso. Seus dedos unidos sob o queixo. O silêncio se estendeu, e uma lasca de dúvida começou a se infiltrar. Então ela falou, sua voz calma, precisa e carregada de aço. Sr. Landry, ela disse, este é um dos casos mais limpos de roubo de propriedade intelectual que já vi. Eles não apenas te demitiram, eles construíram uma avaliação de 10 dígitos numa fundação de roubo grandioso. O que eles fizeram não é apenas antiético, é profunda, deslumbrante e belamente legal. Uma onda de validação pura e não adulterada me lavou, tão poderosa que quase me derrubou. Eu não estava louco. Eu não era incompetente. Eu não era inútil. Eu havia sido roubado, e agora eu tinha os recibos. O investidor estratégico. Laila não o chamou diretamente. Isso seria muito grosseiro. Em vez disso, seu escritório enviou uma carta de cortesia discreta e profissional para o Conselho Geral da Sterling West. Era uma obra-prima de ameaça subestimada. Um aviso silencioso sobre uma disputa potencial e significativa de propriedade de IP que poderia afetar material e catastroficamente a avaliação da Echelon Systems. Foi uma gota cuidadosamente colocada de veneno no poço. Um dia depois, meu telefone tocou. Um número desconhecido com código de área de Manhattan. Este é Alex Landry? Uma voz nítida e autoritária perguntou. Falando. Meu nome é Thomas Weber. Sou sócio da Sterling West Capital.
Acredito que temos um interesse mútuo e urgente em discutir o futuro da Echelon Systems. Ou melhor, ele fez uma pausa por um momento, o futuro dos ativos que você criou. Encontrei-me com ele num lounge privado de um hotel do centro que cheirava a dinheiro antigo e couro. Weber estava na casa dos 50, impecavelmente vestido, com a quietude calma e predatória de um homem que gerenciava bilhões de dólares para viver. Ele não era emocional. Era uma criatura de pura lógica, risco e oportunidade. Minha equipe de due diligence te sinalizou há semanas, Weber disse, indo direto ao ponto. Ele não perdeu tempo com formalidades. Seu nome estava por todo lugar nos comitês de código iniciais, na arquitetura fundamental. Mas você estava listado como desenvolvedor de nível médio sem participação acionária. Era uma bandeira vermelha para risco de pessoa-chave. Sua saída súbita foi uma bandeira vermelha maior. A cartinha educada da Layla Davis, ele disse com um sorriso irônico, foi uma ogiva nuclear. Ele se inclinou para a frente, seus olhos travando nos meus. O negócio da Echelon está morto. A partir desta manhã, retiramos nossa oferta. Uma empresa com base de ativos comprometida é tóxica. No entanto, o software em si, seu software, é brilhante. Não estou no negócio de comprar empresas quebradas. Estou no negócio de apostar em talento. Então, a pergunta é, Sr. Landry, o que você quer fazer a seguir? Olhei para este homem poderoso, este fazedor de reis, que me via não como um ex-funcionário descontente, mas como um ativo valioso. E pela primeira vez desde que saí daquele escritório na chuva, senti o chão sólido do poder sob meus pés. Eu tinha minha evidência. Eu tinha minha advogada tubarão. E agora eu tinha um apoiador com um bankroll de 9 dígitos. A arma não estava apenas afiada. Estava carregada. A declaração de guerra. A carta de cessar e desistir que Layla Davis redigiu não era apenas um documento legal. Era uma declaração de guerra. Era educada, profissional e absolutamente brutal em sua precisão. Chegou no departamento jurídico da Echelon numa sexta-feira à tarde, um movimento calculado para deixar o veneno se infiltrar durante um fim de semana de raiva impotente. A carta delineava, em termos dolorosamente claros, a base legal para minha propriedade do projeto Chimera e todos os seus trabalhos derivados. Exigia que eles imediatamente parassem todo o uso do software, o que significava parar todo o negócio deles, e se preparassem para uma contabilidade forense completa de todos os lucros derivados do meu trabalho roubado nos últimos 7 anos. Imaginei o pânico que deve ter rasgado o andar executivo naquela manhã de segunda-feira. Não tive que imaginar por muito tempo. Os primeiros sinais de caos. O primeiro sinal de caos veio do mundo exterior. Blogs da indústria e publicações comerciais, normalmente cheios de elogios bajuladores para a Echelon, começaram a publicar artigos especulativos e abafados sobre o negócio fracassado da Sterling West e sussurros de uma grande crise interna. A narrativa da ascensão imparável da Echelon havia começado a fraturar. Então o próprio sistema, meu sistema, começou a protestar contra seu abuso. Sem mim lá para executar a manutenção constante e intrincada que apenas seu criador sabia como fazer, o software começou a desenvolver bugs. Eram menores no início, um atraso no relatório de dados, um erro de sincronização nos módulos do armazém. Mas para uma empresa de logística onde time e precisão são tudo, bugs menores têm consequências maiores. Um carregamento de bens perecíveis foi roteado para o estado errado. Os dados de inventário de um cliente importante foram corrompidos por 12 horas. As rachaduras estavam começando a aparecer, e os clientes estavam ficando bravos. A resposta arrogante do meu pai. A resposta do meu pai foi exatamente o que Layla e eu havíamos previsto. Agressão pura e arrogante. Ele não me ligou. Ele não tentou negociar. Ele fez sua equipe de advogados corporativos caros de uma firma chamada Wilton, Briggs e Cole enviar de volta uma carta pingando com bravata e ameaças. Eles chamaram minhas alegações de frívolas, sem fundamento e difamatórias, e ameaçaram me processar até a falência pessoal. Era uma tática clássica de valentão projetada para intimidar e me esgotar. Ele está tentando te assustar para desistir, Layla disse calmamente pelo telefone, totalmente imperturbável. Ele acha que você ainda é aquela criança que ele pode empurrar. É um erro. Nós não desistimos. Nascimento da Nexus Systems. Enquanto os advogados trocavam fogo cada vez mais hostil, Thomas Weber e eu fizemos nosso movimento. Com um investimento semente significativo de sua firma, oficialmente incorporamos a Nexus Systems. O nome parecia certo. Um novo centro, um novo ponto de conexão, surgindo das cinzas do antigo. Não alugamos um escritório chamativo na Torre de Vidro Echelon. Encontramos um espaço modesto e funcional num parque tecnológico em desenvolvimento. Um lugar para trabalho, não para show. Nossa primeira ordem de negócios foi pegar o projeto Chimera, meu código original brilhante mais bruto, e forjá-lo na Nexus 1.0. Era a minha chance de fazer tudo o que eu sempre quis fazer na Echelon, mas sempre me disseram que não era prioridade. Reconstruí a interface do usuário do zero, tornando-a limpa e intuitiva.
Fortaleci os protocolos de segurança. Otimizei os algoritmos centrais, tornando-o mais rápido e mais eficiente. Era trabalho extenuante. Mas era emocionante. Cada noite até tarde, cada linha de código era um ato de criação para mim mesmo, não um ato de serviço para outra pessoa. Montando a equipe dos sonhos. Meu velho amigo Marcos, que havia se demitido da Echelon em desgosto na semana depois que fui demitido, se juntou a mim como meu diretor de tecnologia. Ele trouxe 2 outros desenvolvedores seniores brilhantes com ele, ambos cansados da cultura tóxica e top-down na Echelon. Éramos uma equipe pequena, ágil e de elite. Éramos os rebeldes, alimentados por uma missão compartilhada e muita pizza de entrega. O primeiro cliente, em Gablis Foods. Nossa estratégia era cirúrgica. Miramos em um dos clientes médio-chave da Echelon, uma rede de supermercados regional chamada Gablis Foods. Sua logística era notoriamente complexa devido à vida útil curta de seus produtos. Eu conhecia seus sistemas intimamente porque foi eu quem construiu seus módulos Echelon customizados. E eu sabia, ouvindo a conversa da indústria, que esses sistemas agora estavam falhando com eles gravemente. Entrar naquela reunião de apresentação na sede da Gablis Foods foi um dos momentos mais nervosos e empoderador da minha vida. Por anos, eu havia sido o cara no fundo, o nerd trazido para responder uma pergunta técnica antes de ser mandado embora. Agora, eu era o rosto da empresa. Fiquei diante de sua equipe executiva, que incluía a CEO, uma mulher de rosto severo e sem bobeira chamada Carol Gabli. Minhas mãos estavam suando. Meu coração estava batendo. Mas minha voz estava firme. Eu não dei uma apresentação de vendas escorregadia. Eu não tinha um PowerPoint chamativo. Eu apenas disse a verdade. Bom dia, comecei. Meu nome é Alex Landry. Pelos últimos 7 anos, fui o arquiteto de software principal na Echelon Systems. Na verdade, escrevi o software central em que toda a sua rede de logística atualmente funciona. Sei que nas últimas 3 semanas, vocês têm experienciado problemas significativos de sincronização de dados com seus carregamentos de produtos perecíveis, levando a uma média de 6% de deterioração antes mesmo de chegar aos seus centros de distribuição. Sei disso porque conheço a falha no código legado que está causando isso. E sei com certeza que meus antigos empregadores não sabem como consertá-la. Vi um lampejo de reconhecimento surpreso em seus olhos. A sala ficou em silêncio mortal. Eu tinha toda a atenção deles. Passei a próxima hora os guiando através de uma demo ao vivo da Nexus 1.0. Mostrei como ela não apenas resolvia seus problemas atuais, mas oferecia recursos e eficiências preditivas que eles vinham pedindo para a Echelon implementar há anos. Quando terminei, Carol Gabli me olhou, sua expressão cética mais intrigada. Você tem um produto muito impressionante, Sr. Landry, ela disse, sua voz afiada. Mas está nos pedindo para deixar um fornecedor estabelecido e líder da indústria por uma startup nova com 4 funcionários trabalhando numa caixa de sapatos. Por que diabos deveríamos tomar esse risco monumental? Respirei fundo. Este era o momento. Porque, Sra. Gabli, a Echelon é uma empresa. A Nexus é uma solução. Na Echelon, vocês são um de 500 clientes. Vocês são um item numa planilha de balanço. Conosco, vocês seriam nosso parceiro fundamental. Vocês não estão apenas comprando uma apresentação de vendas. Vocês estão fazendo parceria com o homem que construiu o motor do zero. Quando algo der errado às 3 da manhã, vocês não vão estar ligando para um helpdesk em outro país e recebendo um número de ticket. Vocês vão estar ligando para meu celular. E eu vou atender. Deslizei meu cartão de visita pela mesa. Tinha apenas meu nome, meu número e o logo da Nexus. 2 dias depois, Carol Gabli ligou para meu celular. Tínhamos nosso primeiro cliente. A guerra no mercado. A notícia enviou uma onda de choque pela comunidade tecnológica regional. Era uma pequena vitória no grande esquema das coisas, mas era uma rachadura profunda e significativa na barragem. Provou que éramos viáveis. Provou que a Echelon era vulnerável. A guerra não estava mais sendo travada apenas no silêncio estéril do tribunal. Estava sendo travada no mundo real, no mercado. E pela primeira vez na minha vida, eu não estava apenas me defendendo. Eu estava vencendo. A guerra de atrito. A batalha legal se arrastou pelo outono e inverno. Meu pai, fiel à forma, tentou me sugar até secar. Seus advogados na Wilton, Briggs e Colley eram mestres da tática de atraso. Entrando com moção após moção sem sentido, exigindo depoimentos intermináveis, tentando nos enterrar numa montanha de papelada e horas faturáveis. Mas era uma guerra de atrito que ele não podia vencer. Com os bolsos profundos de Thomas Weber financiando nossa equipe legal, combinamos com ele dólar por dólar, moção por moção. Éramos imóveis. A cada semana que passava, a posição da Echelon ficava mais fraca. A história da Gablis Foods pulando o navio para Nexus se tornou conversa na imprensa da indústria. 2 outros clientes importantes seguiram o exemplo.
Sua confiança na Echelon se estilhaçou. Os bugs do sistema estavam piorando, e sem mim, o criador arquitetural, sua equipe de desenvolvimento estava apenas colocando band-aids digitais num sistema hemorrágico. A avaliação da empresa, que havia disparado em antecipação à aquisição, agora estava em queda livre. A empresa estava sangrando dinheiro, talento e credibilidade. Meu pai, o indomável Richard Landry, estava perdendo. A mediação final. Finalmente, ele piscou. Seus advogados solicitaram uma sessão final e vinculante de mediação. Era um esforço de última hora para estancar o sangramento, para resolver antes que o caso fosse para um julgamento público que exporia toda a roupa suja da Echelon para o mundo ver. A reunião foi realizada numa sala de conferências estéril e sem alma no 30º andar de um escritório de advocacia neutro no centro. A sala foi projetada para ser desprovida de personalidade, uma caixa bege de confronto. De um lado da mesa de mogno massiva e polida estava meu pai. Ele parecia mais velho e mais cansado do que eu jamais o havia visto. A arrogância estava sumida, substituída por um véu fino e quebradiço de desespero. Seu terno caro parecia pender do seu corpo. Ao lado dele estava Michael, visivelmente suando, constantemente mexendo na gravata e recusando-se a encontrar meu olhar. Seu advogado principal, um homem escorregadio de cabelos prateados chamado Arthur Colley, sentava com eles, uma montanha de arquivos organizados ordenadamente diante dele. Do meu lado, havia eu, vestido num terno escuro simples que parecia uma armadura. Ao meu lado estava Layla Davis, fria, composta e emanando uma aura de competência letal. E ao lado dela, uma presença silenciosa e poderosa era Thomas Weber, que compareceu como membro do conselho da Nexus Systems. Sua presença sozinha era uma declaração. Isso não era apenas uma briga de família. Isso era grande negócio. A oferta desesperada. Arthur Colley começou com um discurso longo e condescendente sobre a tragédia de disputas familiares, a importância do perdão e o desejo de deixar toda essa desagradabilidade para trás e voltar aos negócios. Era tudo ruído, uma cortina de fumaça de platitudes vazias. Finalmente, depois de 10 minutos de monólogo autosservindo, ele chegou à oferta. No espírito de reconciliação e olhando para o futuro, Colley disse, direcionando um sorriso benevolente para mim, Sr. Landry está preparado para fazer uma oferta mais generosa. Ele receberá Alex de volta na Echelon Systems com o título de diretor de tecnologia, um assento com voto no conselho de diretores e uma participação acionária de 5% na empresa. Olhei através da mesa para meu pai. Ele estava tentando um sorriso paternal e perdoador, mas parecia mais uma careta dolorosa. É onde você pertence, filho, ele disse, sua voz rouca. Volta para casa. Seu irmão e eu, nós. Precisamos de você. Vamos consertar isso, juntos. Minha resposta final. A sala estava silenciosa, grossa de tensão, esperando minha resposta. Senti o peso imenso de toda a minha vida pressionando sobre mim. Cada momento de buscar sua aprovação, a dor fantasma de cada demissão, cada conquista negligenciada, cada sacrifício vazio. Eu podia ver o futuro que ele estava me oferecendo, uma gaiola dourada. Eu seria o filho pródigo celebrado, o gênio trazido de volta para salvar o império da família. Mas eu ainda seria seu filho, trabalhando para salvar seu legado, para sempre sob seu polegar, o menino obediente que finalmente aprendeu sua lição e voltou para casa. Tomei um gole lento de água do copo na minha frente. Minha mão estava perfeitamente firme. Coloquei o copo no porta-copos com um clique suave e deliberado. Não, eu disse. A palavra pairou no ar, pequena e dura e absoluta. Era a palavra mais poderosa que eu já havia falado. O maxilar do meu pai se afrouxou. Ele me encarou, seus olhos arregalados de descrença. O que você quer dizer com não? Quero dizer, não, obrigado, eu disse, minha voz calma e uniforme, desprovida da raiva que me alimentou por meses. Olhei diretamente para ele, não com ódio, mas com uma clareza fria e libertadora. Vamos ser muito claros sobre o que você está oferecendo. Você não está me oferecendo um lar. Você está me oferecendo um emprego como zelador para limpar sua bagunça catastrófica. A posição de CTO na Echelon? Por que eu quereria isso? Já sou CEO da minha própria empresa. Um assento no seu conselho? Já sento na cabeceira da minha própria mesa. E 5% de uma empresa que é funcionalmente inútil sem meu consentimento? Sr. Weber, eu posso assegurar que já possuo 100% da empresa que está prestes a tornar a sua completamente obsoleta. Deixei as palavras se infiltrarem, observando a cor drenar do seu rosto. Você teve sua chance de me ter como um filho leal, e jogou fora por 5 minutos num relógio. Você não pode comprar de volta essa lealdade agora. Ela nunca esteve à venda. A revelação final. Antes que meu pai pudesse gaguejar uma resposta, Layla deslizou uma única folha de papel pela mesa polida. Parou diretamente na frente de Arthur Colley. Esta, ela disse, sua voz cortando o silêncio atordoado, é nossa oferta final e não negociável. Uma taxa de licenciamento única de 8 dígitos por danos passados.
Além disso, a Echelon Systems começará imediatamente a transição de todos os seus clientes para uma nova plataforma de software que não infringe em 12 meses. Após essa data, seu direito de usar qualquer parte do código fundamental do Sr. Landry, Projeto Chimera, expira permanentemente. Arthur Cole encarou o papel como se fosse uma cobra venenosa. Isso é uma sentença de morte, ele sussurrou. Não podemos construir uma nova plataforma em um ano. É uma consequência, Layla corrigiu friamente, enquanto o caos irrompia do lado deles da mesa. O celular de Arthur Cole, que estava virado para baixo na mesa, vibrou violentamente. Ele olhou para o identificador de chamadas, seu rosto empalidecendo. Ele se desculpou com uma desculpa murmurada e atendeu a ligação no canto da sala. Assistir a ouvir, sua postura se curvando, seu rosto ficando cinzento. Ele terminou a ligação e caminhou lentamente de volta para a mesa. Ele se inclinou e sussurrou algo no ouvido do meu pai. Assisti, com um senso de finalidade desapegado, enquanto o último pouco de luta saía de Richard Landry. Ele se curvou na sua cadeira cara, parecendo total e completamente derrotado. Ele lentamente virou a cabeça e olhou para Michael, e o olhar em seus olhos era algo que eu nunca havia visto antes. Era traição pura e venenosa. Há algo que gostaria de compartilhar com a sala, Arthur? Layla perguntou, um predador sentindo a ferida final e fatal. Cole pigarreou, incapaz de olhar qualquer um nos olhos. Parece, ele disse, sua voz mal audível, que Michael Landry é objeto de uma nova investigação formal por tentar exfiltrar dados proprietários da empresa para um concorrente direto com quem estava fazendo entrevistas na semana passada. O silêncio na sala foi absoluto, profundo. O menino dourado. O filho escolhido. O herdeiro aparente. No primeiro sinal de problema real, ele não havia apenas abandonado o navio. Ele havia tentado roubar os botes salva-vidas e incendiar os destroços na sua saída. Meu pai não se enfureceu. Ele não gritou. Ele apenas encarou o filho pelo qual havia sacrificado tudo. O filho pelo qual ele me havia alienado e descartado. E em seus olhos, vi o peso esmagador completo do seu erro colossal e que mudou sua vida. Ele não havia apenas perdido sua empresa. Ele havia perdido tudo. E eu não senti nada além de um senso silencioso, limpo e final de libertação. Um ano depois, um novo mundo. Um ano depois, o mundo parecia, sentia e cheirava diferente. A vista da janela do meu escritório não era uma paisagem urbana espalhada de uma torre de vidro construída na arrogância. Era uma vista modesta e panorâmica de um parque tecnológico crescente nos arredores de Grand Rapids, cheio de startups ambiciosas e a energia palpável da criação. Mas era meu. E era real. O sucesso da Nexus Systems. A Nexus Systems estava prosperando. Não havíamos tomado o mundo num blitz hostil. Havíamos feito algo mais lento, mais deliberado e infinitamente mais satisfatório. Havíamos construído uma reputação de excelência, inovação e integridade inabalável. Nossa lista de clientes havia crescido de 1 para 50. Éramos lucrativos. Éramos respeitados. E estávamos contratando. A cultura na Nexus era a antítese de tudo que eu conhecia na Echelon. Nosso escritório era um espaço de conceito aberto amplo, zumbindo com o barulho baixo de energia colaborativa. Não havia portas fechadas, nem escritórios de canto. Minha mesa estava lá fora no chão com a de todos os outros, uma escolha deliberada. Tínhamos paredes de quadro branco cobertas com diagramas complexos e rabiscos ridículos. Valorizávamos ideias, não títulos. Celebrávamos sucessos como equipe, com aplausos altos e champanhe barato, e enfrentávamos fracassos como grupo, sem culpa ou apontamento de dedos. Minha família escolhida. Fiz uma caminhada pelo escritório numa tarde, uma xícara de café na mão, apenas absorvendo tudo. Marcos, meu CTO e amigo, estava num quadro branco com 2 desenvolvedores juniores, uma jovem mulher e um recém-formado, excitadamente esboçando um novo recurso. Ele estava ouvindo eles, verdadeiramente ouvindo, um sorriso genuíno de mentoria no seu rosto. Do outro lado da sala, Diana Winters, nossa incrível COO que havia sido uma das primeiras a se demitir da Echelon e se juntar a mim, estava numa ligação, calma e confiantemente negociando um novo contrato importante. No canto de marketing, minha irmã Sarah estava liderando uma reunião de estratégia para uma nova campanha publicitária. Depois de se juntar a Nexus, ela havia descoberto uma paixão e talento para branding e storytelling. Ela havia encontrado sua vocação, não no mundo implacável da alta moda, mas aqui, conosco, construindo algo significativo. O fim da Echelon. A Echelon Systems, como o mundo a conhecia, havia sumido. Após a mediação desastrosa, o valor da empresa despencou no esquecimento. Incapaz de construir uma nova plataforma e perdendo clientes rapidamente, tornou-se uma concha vazia. Foi eventualmente adquirida por um conglomerado tecnológico maior e sem rosto da Califórnia por centavos do dólar, principalmente por sua lista de clientes. O nome Echelon Systems foi aposentado, a torre de vidro reluzente foi vendida para uma companhia de seguros, e seu legado foi apagado.
Foi um fim silencioso e ignominioso para o império do meu pai. A redenção parcial. Ouvi através da conversa da indústria que meu pai foi forçado a uma aposentadoria amarga. Michael, após a investigação de roubo de dados se tornar pública, havia se tornado persona não grata no mundo tecnológico. Sua reputação dourada estava manchada além do reparo. Uma tarde, Sarah veio ao meu escritório e fechou a porta, um olhar complexo e hesitante no seu rosto. Recebi uma ligação da mamãe, ela disse, torcendo um anel no dedo. Ela queria que eu soubesse algo. Depois que a aquisição foi finalizada, papai pegou uma grande parte do seu dinheiro de buyout e deu para James Cooper. Fiquei atordoado. Por quê? Sarah olhou para mim. Segundo a mamãe, papai disse a ele que era por ser um amigo melhor para seu filho do que ele jamais foi. Ele também criou um fundo fiduciário para a educação universitária dos netos do James. Eu não sabia o que dizer sobre isso. Não era um pedido de desculpas, não para mim. Não era absolvição. Era um ato silencioso e desesperado de penitência de um homem quebrado. Uma tentativa de equilibrar uma escala cósmica que estava irremediavelmente inclinada. Era uma confirmação do que eu havia aprendido da maneira mais difícil possível. O respeito que eu havia almejado por tanto tempo tinha que ser tomado, não dado. Tinha que ser construído, não herdado. A cerimônia de formatura. A cerimônia foi realizada numa tarde brilhante e impossivelmente ensolarada em maio. O campus da Universidade de Michigan estava perfeito, o ar cheio do aroma de grama recém-cortada e o burburinho excitado e esperançoso de famílias e formandos. Sentei na plateia e assisti minha irmã Sarah caminhar pelo palco, um sorriso brilhante e natural no rosto, para receber seu diploma de MBA. Depois de se juntar a Nexus e descobrir seu talento inato para negócios, ela havia decidido voltar para a escola à noite para construir uma base formal para as habilidades que já estava colocando em prática. Vê-la ali, tão confiante e segura de si, tão completamente em seu elemento, me encheu de um senso de orgulho que era puro e não complicado. O encontro com meus pais. Após a cerimônia, vi eles, meus pais. Estavam de pé ao lado, perto de um carvalho grande e antigo, parecendo hesitantes e fora de lugar. Meu pai parecia pequeno. A figura imponente e intimidadora da minha infância havia sido substituída por um homem curvado e de cabelos grisalhos num terno mal ajustado. Minha mãe me viu olhando. Ela disse algo para meu pai, tocou seu braço, e então lentamente, com um esforço visível, caminhou até onde eu estava parado com Sarah e Marcos. Ela parou a alguns metros de mim, suas mãos agarrando sua bolsa tão apertado que seus dedos estavam brancos. Olá, Alex, ela disse, sua voz suave e fina. Oi, mãe, respondi, minha própria voz neutra. Ela olhou para Sarah, que estava radiante, e conseguiu um pequeno sorriso genuíno. Você foi maravilhosa, querida, simplesmente maravilhosa. Seu olhar então se voltou de volta para mim. Seus olhos, que por tanto tempo refletiram apenas um tipo de cegueira voluntária, agora estavam cheios de uma mistura complexa de arrependimento, tristeza e algo mais, algo que eu nunca havia visto direcionado a mim antes. Uma lasca de reverência. Estou orgulhosa de você, Alex, ela disse, as palavras saindo numa pressa silenciosa e sem ornamentos. Do seu próprio jeito. Não era o pedido de desculpas amplo e lacrimoso que uma versão mais jovem e ferida de mim poderia ter sonhado. Não era uma admissão de sua própria cumplicidade. Mas não era nada também. Era um pequeno, imperfeito, mas crucial reconhecimento. Olhei além dela, para meu pai, que ainda estava nos observando do outro lado do gramado. Pensei sobre os anos de raiva fervente, a amargura corrosiva, a necessidade consumidora de justiça que me havia impulsionado por tanto tempo. Eu a havia conseguido. Eu havia vencido por qualquer medida objetiva. Mas de pé aqui, nesta tarde ensolarada, cercado pelo riso da família que eu havia escolhido e construído, percebi que a vitória não era mais o ponto. O ponto era a paz que veio depois, a liberdade. Dei à minha mãe um aceno pequeno e simples. Não era perdão, ainda não. Isso era uma paisagem mais complicada. Mas era uma abertura. Era um reconhecimento de que a guerra havia acabado, e que éramos todos apenas pessoas deixadas de pé no silêncio posterior. Reflexões finais. Meu telefone vibrou no meu bolso. Puxei-o. Era uma notificação de um jornal de negócios que eu seguia. A manchete dizia, em Sterling West Capital finaliza aquisição de antigos ativos da Echelon Systems, cita a reformulação tecnológica completa com novo fornecedor Nexus Systems. Era a nota de rodapé pública final. O último capítulo da história do meu pai, e o primeiro capítulo da minha, agora estavam entrelaçados no registro público. Silenciei o telefone sem ler o artigo e o coloquei de volta no meu bolso. Era apenas ruído de uma vida que eu não vivia mais. Minha vida real, aquela que eu havia construído das cinzas da antiga, estava bem aqui. Era no calor do sol no meu rosto, no orgulho que senti pela minha irmã, na camaradagem fácil que compartilhava com meu amigo Marcos. Era no futuro que estávamos todos construindo juntos. Eu estava livre. Que estado!
E às vezes, a melhor vingança é simplesmente viver bem e construir algo melhor.